Nesse vídeo, nós vamos resolver o exercício 1 e o exercício 2 da aula 6 da primeira série do ensino médio. Ao programar uma fórmula numa planilha de cálculo, Arthur pretendia que ela fosse o dobro de um valor dado. Mas, na elaboração da fórmula, ele cometeu um erro, conforme mostram os primeiros resultados que aparecem na tabela. Então, o que aconteceu? Ele deu entrada em número 0 e apareceu o número 3. Deu entrada em número 1, apareceu o número 5. E assim foi, né? O objetivo dele era o dobro. Então, 2 vezes 0 teria que dar 0. 2 vezes 1 teria que dar 2. 2 vezes 2 teria que dar 4. Tá? Agora a pergunta é: qual a fórmula digitada por Arthur que representa a relação entre os números de entrada x e o número de saída y? Então, nós vamos compreender o seguinte. Nós vamos compreender que o y é o número de saída, certo? E o número de entrada é o valor x. O objetivo dele era que justamente ele duplicasse o valor de entrada e o resultado fosse o dobro, né, no número da saída. Como isso não aconteceu, vamos observar qual é o padrão que aconteceu aqui. 2 vezes 0 é 0, mas saiu o 3. Tá? Então, nós podemos dizer, por exemplo, que ele duplicou e somou. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 3, 3. Maravilha, deu certo para o primeiro. Agora, vamos para o segundo. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 3 é 5. Próximo. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 3 é 7. Perceberam o que aconteceu aí? Na verdade, o que está acontecendo com ele? Ele está dobrando o número de entrada, mas ele está somando 3. Aqui nós temos uma relação em que me fornece a lei da função, em que nós damos entrada num número, atribuímos para x, faz-se as operações necessárias e sai o resultado. Tá? Então, o resultado é y. Estamos estabelecendo uma relação entre dois conjuntos. Esta relação é uma função. E esta função está obedecendo essa lei. Nós damos entrada a um valor x, que nesse caso é o valor de entrada, e nós saímos com o valor y. Então, a lei da função, na verdade, é uma fórmula. E essa fórmula está determinando o que está acontecendo com esse número. Quando nós observamos ali nas alternativas, nós vamos verificar que a letra B é aquela que responde à nossa questão. Na questão número 2, nós vemos o seguinte. Qual o domínio da função f dada por? Então, nós vamos observar o que significa domínio de uma função. Vejamos a função. A lei da função. F de x igual a 2x menos 1 sobre x ao quadrado menos 9. Veja bem, domínio são todos os valores que nós vamos atribuir para x. E imagem é o que nós vamos obter em f de x. Certo? Então, é isso que significa o domínio. Todos os valores que nós podemos atribuir para x. Quando eu tenho uma fração, eu preciso prestar atenção numa coisa. Nunca pode acontecer de um número ser dividido por zero. Porque um número dividido por zero, isso não existe. Tá? Então, o que essa ideia tem a ver com a resolução da nossa atividade sobre domínio da função? Eu vou observar o denominador. Então, no denominador, eu tenho assim, x ao quadrado menos 9. Este valor aqui, nunca pode ser igual a zero. Ou seja, ele precisa ser diferente de zero. Essa é a restrição que nós vamos analisar para o domínio da função. Pode ser, aqui dentro pode ser qualquer valor, só não pode ser zero. Para resolver isso aqui, nós vamos resolvendo como se fosse uma equaçãozinha normal. Ó. Então, x ao quadrado diferente,
Esse 9 que era negativo passou positivo. Agora, o que era x ao quadrado passa para o outro lado como raiz. Então, isso tem que ser diferente de raiz quadrada de 9. Agora, quero que vocês observem o seguinte, que esse x ao quadrado tanto pode ser positivo quanto pode ser negativo. Ou seja, o x precisa ser diferente de 3 e o x precisa ser diferente de negativo 3. Pode ser qualquer valor, menos 3 e menos negativo 3. Agora nós vamos para as alternativas. O que significa esse D? O que significa esse R? Então é assim, esse D vem de domínio, tá? Então nós temos o D representa o domínio. Será que o domínio pode ser qualquer valor real? Esse R está representando o conjunto dos números reais. Nós vimos que não. Ele pode ser qualquer valor, tá? O x pode ser qualquer valor, só não pode ser o 3 nem o negativo 3. Então ele não é todos os reais. Ele será os reais excluindo o 3 e o negativo 3. Pode ser qualquer valor, excluindo o 3 e o negativo 3. É isso que representa esse menos aqui entre o R e o conjunto 3 e menos 3. Tá? Então, é por isso que a letra D responde a nossa questão.